Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma questão que ocupa um lugar bastante grande da sua vida e da minha vida, na verdade, da vida de todos nós, que é o nosso trabalho. A gente acorda cedo, se arruma, vai para o trabalho. Muitos de nós não conseguimos estar com a nossa família no horário do almoço. A gente volta no final da tarde, bastante cansado. Se você trabalha num grande centro, você ainda tem que lidar com o trânsito que vai, com o trânsito que vem, com o fluxo, com o contrafluxo, com engarrafamentos, dias chuvosos. A gente tem que lidar com um trabalho quase interminável a ser feito nas grandes organizações, os nossos chefes, as maneiras diferentes das pessoas lidarem com o seu trabalho dentro da mesma equipe, com projetos. E, embora isso ocupe um lugar enorme dentro da nossa vida, alguns vão dizer que nós passamos cerca de 80 mil horas no trabalho ao longo de toda a nossa vida. Apesar disso, existe ainda atualmente pouca articulação, pouca conexão, pouca integração entre o nosso trabalho e a fé cristã. A busca por uma teologia do trabalho, ela tem sido realizada desde o século XVI. Lutero e João Calvino entregaram um bom tempo de suas reflexões para esse tema, mas ainda hoje a gente parece viver uma relação muito desconectada entre a nossa fé e o nosso trabalho. O propósito desse bloco de reflexões que nós estamos iniciando na nossa comunidade é justamente colocar em pauta, colocar em questões o nosso trabalho e que relação há entre o nosso trabalho e a nossa fé. A gente não poderia começar por outro lugar a não ser Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque Gênesis 1 e 2, eles fazem uma declaração monumental sobre a realidade do trabalho na nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o trabalho é que o trabalho já estava aqui antes mesmo do homem. Porque se tem algo que Gênesis 1 declara de maneira enfática e colossal, é a verdade de que Deus, o nosso Deus, o Criador, é um Deus que trabalha. O que isso quer dizer? Quer dizer que a obra da criação é relatada em Gênesis 1 como sendo o resultado de uma semana de trabalho do Eterno. O Eterno, ele trabalha em cada dia e ao final de cada dia ele para repousar e ver o resultado do seu trabalho, e ao longo de cada dia nós vamos vendo Deus criou e viu que era bom, Deus criou, Deus falou, as coisas aconteceram e Deus viu que era bom. Até o sexto dia, no qual após criar o homem, o narrador diz que Deus olhou tudo que havia criado, tudo que havia feito, o fruto do seu completo trabalho, e Deus viu que era muito bom. Ou seja, enquanto nos mitos antigos, tanto gregos quanto da região da Mesopotâmia, os deuses criavam o homem com o fim de que o homem fizesse o trabalho sujo, o trabalho manual e braçal, que os deuses não estavam a fim de fazer. O Deus da Bíblia é um Deus que não tem problema em trabalhar. Ele é um Deus trabalhador, ele é um Deus que trabalha. É um Deus que trabalha com criatividade, com organização, com poder. Ele trabalha de maneira integrada, ele trabalha em diversos níveis de trabalho. É engraçado quando a gente chega em Gênesis 2, a gente vê o narrador tomando mais tempo para nos contar como Deus criou o homem. E a gente vai descobrir que houve uma porção de trabalho braçal ali, não é? Deus pegou o pó da terra, Deus colocou as suas mãos na massa, Deus arregaçou as mangas e foi para o trabalho. Deus plantou um jardim, o jardim do Éden, e colocou o homem lá. A primeira declaração monumental que as Escrituras fazem é que Deus é um Deus que trabalha. A outra declaração monumental que eu quero destacar, antes da gente encerrar esse nosso papo, é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disso nós sabemos. Mas nós não paramos para pensar ou para atirar no fato de que nós trabalhamos como uma, digamos assim, como uma implicação dessa imagem e semelhança de Deus em nós.
Se Deus, o Criador, é um Deus que trabalha, então Deus cria, Deus tece, Deus faz a sua criatura com a capacidade da criatura trabalhar também. Isso é fantástico. Quando Deus cria Adão, Deus planta um jardim e coloca Adão no jardim. Versículo 15 do capítulo 2, nós somos informados de que Deus colocou Adão no jardim para que Adão pudesse cultivá-lo, para que pudesse cuidar dele, para que pudesse fazer com que o jardim alcançasse o seu pleno potencial. De semelhante maneira, no final do capítulo 2, ainda antes da criação da mulher, Deus traz todos os animais que havia criado diante do homem, para que o homem pudesse dar nome a eles. Ou seja, Deus está colocando o homem num contexto no qual ele trabalha. E esse trabalho, ali em Gênesis e também para nós, ele não tem apenas o sentido de construir algo, de fazer algo, de completar uma tarefa, mas tem o sentido do ser humano atingindo o seu pleno potencial, usando todas as capacidades, a criatividade, a inteligência, as competências, os dons, os talentos que Deus lhe entregou. Ou seja, quando nós trabalhamos, nós não estamos só construindo coisas, nós não estamos apenas produzindo, nós estamos construindo a nós mesmos, nós estamos atingindo o nosso potencial, nós estamos florescendo a nós mesmos enquanto fazemos a boa criação do eterno florescer também. Deus é um Deus que trabalha. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos criaturas que trabalham. Que esse seja o ponto de partida para que a gente possa encontrar no trabalho um lugar de realização, um lugar de desafios, um lugar de florescimento pessoal, mas acima de tudo, um lugar no qual nós possamos glorificar a Deus em todas as coisas, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Porque seja comendo ou bebendo ou em todas as outras coisas, que nós possamos glorificar a Deus, como Paulo escreveu aos Coríntios. Que o Senhor possa abençoar você, o seu trabalho, os seus estudos, tudo que diz respeito a você, e que você possa servir a Deus e glorificar o Eterno em todas as coisas. Eu desejo graça e paz sobre você. Um grande abraço. Até mais.